Deus. Vou fazer um comentário aqui, porque quero ensinar vocês alguma coisa. Agora, para o nosso irmão Anderson, você vai ter que orar mais, irmão, porque isso vai ser laço do diabo contra a sua vida. Porque é um elogio, todo elogio o diabo aproveita, sabia disso? Então, ele que se vire com Deus depois, não é comigo, mas eu quero ensinar vocês. Algumas pessoas me perguntam às vezes, eu já dei aula em faculdade de teologia, para um sem número de alunos, e eles perguntam assim, o que fazer para ser um bom pregador? Bom, primeiramente, não queira ser um bom pregador, não queira ser. Se querer ser, não vai ser, porque isso não depende de você, não depende do quanto você lê e de quanto você estuda. Bom, deixa eu fazer aqui, deixa eu dar para você uma lição, deixa eu ser pedagógico aqui com você. Antes do nosso irmão começar a falar, aqueles mais antenados já perceberam que tinha algo diferente. Bom, quem aqui conhece nosso irmão Anderson? Levante as mãos. Tá bom, vou perguntar para vocês levantar as mãos. Se eu perguntasse para você qual é a função do irmão Anderson aqui na igreja, o que vocês me falariam? E isso em palavras mais comuns, porque alguém não vai entender qual é. Tem uma palavra mais comum, não tem? Não tem uma palavra mais simples para isso? Fala de novo. Fala mais alto. Oração. Tá bom? Entendeu? Vou explicar ainda mais. Se você perguntasse para esses irmãos que levantou a mão, qual é a função do irmão Anderson na igreja? Oração. Quem vê alguém de oração? Alguém vê? Você fala de alguém de oração? Você comenta? É famoso alguém de oração? Não é famoso. E se você perguntar para ele assim, você é um cara de oração para pregar bem? Vai lá perguntar para ele. Ele nem sabia que um dia ele seria pregador aqui. Porque aí de repente hoje você vai ouvir isso, então entendi, vou orar para pregar bem. Não vai pregar bem. Não vai. Não adianta. Você tem que orar porque você quer ser íntimo com Deus. Porque você gosta de Deus. Você gosta de Deus. Então para ele hoje isso aqui vai ser tentação, mas ele que se lasca depois com Deus. Quem está em pé, cuidado para que não caia, não é verdade, irmãos? Não é assim que a Bíblia diz? Então ele que se vira. Mas eu estou ensinando vocês. Porque aqui no meio de vocês, muitos já me fizeram essa pergunta, o que eu vou fazer? Agora, é ser um homem íntimo com Deus. A Bíblia reconhece dois trabalhos. Oração e ministração da palavra. Ela reconhece dois trabalhos. Quando pressionaram os apóstolos, eles falaram assim, nós vamos permanecer na oração e no ministério da palavra. Se você quer trazer o céu na terra, seja íntimo com Deus. Ele leu na versão atualizada, ou na versão mais atualizada, mas na versão bem antiga, diz assim, os segredos de Deus são para aqueles que o temem. Os segredos. Na outra versão diz a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então aí, sendo pedagógico, vou falar uma coisa meio herética, mas é verdade. Oração verdadeira não tem propósito. Você ouviu o que eu disse? Isso é meio heresia, não é? Isso não é meio heresia? É meio heresia se você pegar de bate pronto. A oração verdadeira, ela não tem propósito. Porque orar é falar, e falar com quem? Com Deus. Então meu alvo é Deus. Amém? Entenderam? Então está aqui esse ensino para você, essa instrução para você cristão. E eu acharia bom você ouvir mais umas 10 vezes a pregação dele depois aqui. Vai lá na igreja, lá no site, e ouça umas 10 vezes. Porque passou muito rápido, talvez você não tenha ouvido. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Eu falo às vezes aqui, né? Eu tenho saudade da igreja das antigas. Tenho saudade das igrejas das antigas. As antigas vigílias, as antigas reuniões de orações. Tenho saudade das antigas. Você acabou de sentir alguma coisa das antigas aqui hoje. Fazia muitas décadas que eu não sentia isso.
mais uma tentação para ele que se vire depois com Deus. Amém? Apocalipse, estamos encerrando esse livro, talvez encerre a semana que vem, porque já era para ter encerrado, no meu coração era para acabar em dezembro. E nós aqui estamos tratando de nós, lá no céu, de você e eu, a igreja do Cordeiro lá, mas estando aqui, a igreja do Cordeiro lá, porque aqui no Apocalipse nós já passamos pelas pragas, pelos terremotos, não foi? Passamos ou não passamos? Passamos ou não passamos? Pragas, terremotos, besta 1, besta 2, dragão, 7 cabeças, 10 cabeças, 7 olhos, assim, né? Um monte de coisa. Nós passamos aqui pelo Apocalipse, esse ano inteiro que acabou agora, passamos aqui, e estamos no final, aqui no fechamento das cortinas. E somos nós que estamos aqui no fechamento, somos nós. Aí nós estamos vendo aqui, eu estou vendo com vocês, quais as características desse povo aqui na terra. Você está me ouvindo? Quais são as características desse povo aqui na terra? Esse povo que vai morar lá, esse povo, me ouça, esse povo que é a cidade, esse povo que vai habitar o novo céu e nova terra, esse povo que é o novo céu e nova terra, quais são as características desse povo aqui? Diga para o seu vizinho, aqui e agora. Está entendendo, irmãos? Não são coisas que resolveremos lá, é aqui e agora. Você está me ouvindo ainda? Não se resolve lá, resolve aqui. Então, uma das características é você guardar a palavra, que está no capítulo 22, no versículo 6. Mas guardar a palavra, querido, não é decorar a palavra, está entendendo? Não é você saber o texto, não é você saber pregar. Tinha um rapaz que pregava aqui um tempo atrás, e ele sempre me falava assim, e aí, como é que eu fui, pastor? Aí eu falava assim, você é esperto. Você é esperto. Ele era muito esperto com os textos, porque tem gente que é esperto com os textos. É possível alguém não convertido pregar aqui em cima? É possível, sim. É possível você estar na igreja assim, há 10 anos e não ter nascido de novo? É possível, sim. É possível, sim. Muito possível até. Muito possível. Hoje é muito comum não ter nascido de novo. Não ser uma pessoa salva. É uma pessoa que entendeu algumas coisas literalmente falando. Guardar a palavra é uma pessoa que treme diante da palavra. Ontem a pastora pela manhã me dizia assim, Lindinho, eu acho que as pessoas não creem na palavra. Eu falava, não crer. Não, amor, você não está entendendo. Eu acho que elas não creem na palavra. Não crer. Elas creem, sim. Não, você não está entendendo. Então o que quer dizer então? Se elas crescem na palavra, elas não faziam e nem falavam muitas coisas. Aí eu, entendi. Se você crê na palavra, então você conhece a palavra. Quem conhece a palavra, gente, treme. A menos que não conheça. Até lê, conhece o texto, mas não conhece o desencadeamento. Porque, irmãos, tem coisa na palavra, eu falei aqui sexta-feira para vocês, que não há ninguém que busque a Deus. Porque se a gente for para Deus, para encontrar com Deus como Ele é, Ele te dá um comando e você não consegue obedecer. Se Deus não vier até a gente e fazer ali um trabalho em nós, ninguém vai até Deus. E foi o Paulo convertido que disse isso. Não há quem busque a Deus, não há um sequer. Não há ninguém que por iniciativa própria busque a Deus. Não tem um. Porque se você encontrasse com o caráter de Deus como Ele é na íntegra, ninguém aguenta, ninguém faz o que Ele quer, ninguém, eu não faço o que Ele quer. É que Ele vem, Ele vai falando conosco de um jeito assim, palatável. Está me entendendo, palatável? Ele vai falando com a gente e você vai, Ele vai te abrindo os olhos e você vai, estou entendendo. E aí você se emociona e é tomado por Ele. Porque ninguém vai a Deus por iniciativa própria. Eu não iria, irmãos.
Porque se você fosse para Deus assim, para Ele falar, sabe o que Ele te falaria? Deixa teu pai, deixa tua mãe, deixa tudo que você gosta para me seguir. Irmão, ninguém deixa. Uma outra coisa que Ele falaria: eu não vim para trazer paz na terra, eu vim para trazer guerra. Ele disse isso ou não disse isso? Disse ou não disse? Eu vim para trazer guerra, vim pôr o pai contra a mãe. Ele disse ou não disse isso? Eu não estou ouvindo vocês. Ele disse. Não há um que busque a Deus, irmão. Então Deus vem e manda o Espírito Santo. E o Espírito Santo realmente é um cavaleiro. O Espírito Santo vem, lembra de Gênesis, pairando sobre as águas. Pairando, né? Como quem está se sobre, mas não toca. Fica sobre, sabe assim? Tornando a coisa palatável. Aí ele vai te atraindo, né? Aí você fala como Saulo de Tarso, não é? Quem és, Senhor? Quem é? Quem é, Senhor? Com quem é que eu estou falando? Eu sou Jesus, Saulo, que você está perseguindo. É isso. Então assim, para não fugirmos de Apocalipse, guardar a palavra. Você guarda a palavra? Você abre a sua Bíblia para falar e ouvir Deus? Ou é para descobrir segredos, se pode ou não pode? Porque nós cristãos velhos, somos especialistas em procurar na Bíblia versículos que apoiem as nossas condutas, não é, irmão? Fala que não é verdade isso, irmão. Os cristãos mais velhos, você que é mais novo vai chegar lá também, viu? Deus tenha misericórdia da sua alma. Mas os cristãos velhos, eles costumam ler a Bíblia para procurar uma saída, para alguma atitude que ele fica meio em dúvida. Eu me incluí, está vendo, né? Não vai me xingar depois não. Guardar a palavra é obedecê-la, e para obedecer eu tenho que conhecê-la, e conhecer aqui é experimentar, é o gnosco no grego, é experimentar o que Deus está falando, provar. Sabe aquele texto, provar e ver de que o Senhor é bom? É de trazer a sua boca. Então, uma das características do homem e da mulher que vai ser a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, ele guarda a palavra. Versículo 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, Ele enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Amém? Então, uma característica inegociável: você guarda a palavra, você conhece e você guarda. Não é guardar a literatura não, tá bom? Amém, irmãos? Então aqui, para eu seguir, para não ficar voltando para trás aqui. Então, os habitantes dessa cidade têm que estar preparados. Então, vou recapitular aqui e já sigo, tá bom? Então, os habitantes dessa cidade, dessa nova cidade, devem estar preparados para o julgamento. Vai para o versículo 12. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Diga, pelas portas. Porque, irmãos, o diabo vem por outro lugar. O inimigo vem pela janela, vem por disfarce, dissimulação, vem botando a mão no canto da boca. Mas Jesus, Ele quer que você entre pelas portas. Porque quem não entra pela porta, de acordo com João 10, é o ladrão, é o salteador. E interpretando aquilo é o diabo. É o diabo. O ladrão vem pelo outro lugar. Jesus vem pelas portas, nós vamos pelas portas. Você tem que entrar pela porta, ou seja, por Jesus.
Não tem outra saída para nós. Então, aqui nesses textos que eu li com vocês, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras. Nesse texto, que eu já falei com vocês, a lição é a seguinte: ele vem como juiz. Ele vem como juiz, como aquele que julga, né? Eis que veio sem demora. E comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele vem como juiz, não esqueça disso. Não nos esqueçamos disso. Ele, quando vier, ele vem como juiz. Às vezes para julgar as nossas atitudes, e às vezes para julgar as nossas obras, em algum momento. Como juiz. Falei para vocês sobre as nossas obras. Cristão verdadeiro tem obras. Eu não faço obra para ser cristão verdadeiro. Mas porque sou um cristão verdadeiro, eu tenho obras, amém, irmãos? Então, o povo que vai morar no céu, o povo que passou pelo terremoto, pelas pragas, pestes, as dificuldades, é um povo que tem ações. Diga, tem ações. Diga, tem ações. Temos obras, irmãos. Não para esfregar na cara de Deus, para Ele me salvar, não. Porque eu sou salvo pela graça, por meio da fé. Eu sou salvo pela fé. É pela fé, pela graça. Amém, irmãos? Eu não faço coisas boas para ser salvo, mas os salvos carregam as suas obras. Então veja bem o que eu falei aqui outra vez. Né? As obras não carregam você para o céu. As suas boas ações não te levam para o céu, amém? Mas o salvo leva as obras para o céu. Tudo bem assim, não? Isso foi falado já foi ensinado. Então as obras, as suas boas ações, não vai levá-lo ao céu. Não vai fazer você ficar muito bem com Deus, não. Se você não crê nisso, vai ler a Bíblia. Mas o salvo arrasta as obras, e quando chega lá, você vai ser recompensado pelas obras. Não salvo, diga para o seu vizinho, não salvo. Diga, mais presenteados. Diga, não salvo, porque só vai para lá o salvo. E o salvo é pelo sangue, amém, irmãos? Fé no sangue. Amém? A graça do Senhor fez com que o sangue viesse sobre nós. O que é a graça? Uma disposição em Deus para nós, uma disposição favorável. É assim, simplesmente Ele quer ser bom com a gente. Ele quer ser bom, independente de você ser mal. E aí o irmão falou isso aqui também. Independente, Ele é bom sempre. Isso é a disposição favorável no coração de Deus. Isso chama-se graça. Amém? Então não sou salvo pelas obras, mas sou presenteado pelas obras. Tá bom? Bom, aí eu falei de outra coisa, que essas obras vão passar pelo fogo. Obra, para ser obra mesmo, não é o simples ato de você entregar uma quentinha para uma pessoa que passa fome. Obras mesmo, não são aquelas práticas, aquelas boas atitudes que você exerce às vezes, não. Obra mesmo, é algo edificado sobre Jesus. Isso aqui é muito sério, não sei se está me entendendo. Mas obra que tem peso, que suporta o fogo, porque as obras vão passar pelo fogo, de acordo com Coríntios capítulo 3, vai passar pelo fogo. Qual é a obra que vai resistir o fogo? A obra feita em nome de Jesus. Está entendendo? Lembra que ele disse? Que você poderia ter dado água para um sedento em nome dele. Então, desde uma coisa mais simples, como dar água para um sedento em nome dele, até algo mais complexo, mas que seja em nome dele. Os ricos, pessoal, os ricos fazem boas obras, vocês sabem disso? Eu estava vendo agora uma reportagem lá no History, sobre os maiores ricos dos Estados Unidos, né? 240 e poucos ricos, não me lembro agora o número certo, e aí estava falando lá sobre os 10 maiores ricos dos Estados Unidos, e todos eles fazem obras, pensando em si mesmo. Não são obras em Cristo, não são obras em Deus, não são obras na palavra.
Obras que não foram feitas na palavra não permanecerão. Amém? Então, acabei aqui. Então, as obras não nos levam para o céu, mas o salvo em Jesus levam as suas obras para o céu. E por meio das obras nós seremos recompensados e presenteados. Só que essas obras vão passar pelo fogo. É um fogo de Deus, não sei como é que é o fogo de Deus. Amém? Então assim, é estarmos preparados para o julgamento. Então ele virá como juiz, ele virá para ver as nossas obras, né? No versículo 14, o critério para ser salvo está aí: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Então sou salvo por causa do sangue derramado pelo Senhor. Então eu sou santo, sou, por causa do quê? Do sangue. Santidade não tem nada a ver com prática, tem a ver com sangue. Santificação tem a ver com sangue, não tem a ver com a minha prática. Amém? No verso 13 nós temos o que? As qualificações. Como é que você se relaciona com isso aqui, o verso 13? Olha o que Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega. O que é isso? É igual eu falar que eu sou o A e o Z do alfabeto. Tem um começo e um fim. Eu sou o começo para tudo e o fim para tudo. Amém? É o começo, o início, aquilo que você vê de começo e aquilo que você vê de fim. Então como é que nós aqui, que vamos morar lá, nos relacionamos com esse que é o alfa e o ômega? Mas ele fala mais: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o princípio e o fim. Não é mais um começo visível e concreto, mas eu sou antes de tudo. Não é simplesmente um alfa e o ômega, princípio e o último, o princípio e o fim. Para a primeira sentença ele fala primeiro e o último. Na segunda sentença ele fala princípio e fim. Não parece que você deveria falar assim, ó, primeiro e o último e o primeiro? Primeiro e o último? É assim que ele faz, princípio e o fim. As palavras se misturam aqui, parece dizer a mesma coisa, mas não quer dizer. Ele pega a palavra, as letras do alfabeto grego, alfa e ômega. É visível. Você vê um começo. Então ele está falando assim: tudo que você palpar, tudo que você ver, tudo que você pisar, comer, cheirar, aspirar, tudo que você tiver aqui, eu sou o começo de tudo isso aqui. E eu sou o alfa, eu sou o fim de tudo isso aqui. Como é que você se relaciona com isso? Eu vou explicar para você melhor isso aqui. Presta atenção então. Sabe o seu salário? Sabe o seu carro? Que você fala é meu, ninguém tasca. Ele está dizendo não. Até onde eu sei, o seu carro veio de algum minério, porque eu acho que o seu carro é de alumínio, de ferro, alguma coisa assim, alguma liga. Ele é o começo. Então o carro que você fala é meu, ele diz não. Aí você fala assim: mas eu tenho documento. Ele fala: não estou nem aí para o seu documento. Estou nem aí. Isso aqui é independente de você crer. Tudo que é visível, eu sou o começo. Tudo que é visível, eu chego ao fim. Sabe quando a ferrugem consome? Ele é até a ferrugem que consome a lata velha. Ele tem isso. Sabe aquele seu salário que você fala assim: eu trabalhei para ganhar, é meu salário, eu faço o que eu quiser. Ele fala: não, está com você, mas é meu. Está com você, mas é meu. Irmãos, a graça de Deus, já falei que em teologia, existe um termo chamado graça comum. Quer dizer isso? É a bondade de Deus estar sobre todo mundo, crentes e descrentes, até o ateu. Graça comum, para todo mundo. Nesse mundo aqui, ninguém tem nada, mas eles pensam que tem. E Deus deixa eles pensarem. Mas para você que crê, Ele está falando: eu sou o alfa e o ômega.
Tudo que você apalpar, eu sou o começo disso. Tudo que você apalpar, eu sou o fim disso. Começa comigo e acaba comigo. Eu sou o princípio e o fim. Ó, na sua cabecinha tem o início? Tem, sou eu. Na sua cabecinha tem o fim? Tem, sou eu. Como nós, os que vão morar lá, como eu e você, estamos nos relacionando, irmãos, com essa verdade? Como nós estamos nos relacionando com isso? Irmãos, tome muito cuidado, viu, irmãos? Com essa mania que você e eu, principalmente os jovens, de bater no peito e achar que é um super-homem. Achar que é um super-homem. Não é maldição, não, mas já parou a pensar que a maioria das pessoas bilionárias tem geralmente um grande problema em casa insolúvel? Perceberam já? Já perceberam? Já tiveram essa curiosidade? A maioria das pessoas assim, muito ricas, tem um filho deficiente em demasia, tem um problema que não se resolve. Já perceberam isso já? E às vezes o pobrezinho da favela está no meio da sarjeta, do esgoto, uma maravilha, nem gripe o cara pega. Não é verdade? O menininho está lá pisando no esgoto e o bicho nem dá um espirro. Atchim, não tem espirro para ele não, irmão. Não é verdade mesmo isso, irmão? O que você lembrou aí, Tiago? Entendeu, irmãos? Parece, sabe qual é a minha interpretação? É que Deus está gritando: ô ricaço, ô poderoso, eu mando aí. Seu dinheiro pode mudar isso? Você viu aquela reportagem daquele menino que vivia numa bolha? Você viu a reportagem? O que faziam para aquele menino ser curado? Eu não estou falando que é maldição, não. Não estou falando que é maldição. Porque o próprio Jesus disse, quando os discípulos perguntaram, lembra quando se perguntaram para eles? No capítulo 9 de São João, o capítulo 5, eu confundo sempre os dois capítulos. Quando falaram assim: esse rapaz nasceu cego por causa do pecado dele ou do pecado dos pais deles? Que Jesus disse: nem uma coisa nem outra. Não foi isso que falou? Então, não foi uma maldição. Mas se você tiver curiosidade, faça essa análise. Parece que é uma voz profética para o rico perceber. Está vendo? Seu dinheiro não paga tudo. Seu dinheiro não resolve tudo. Então a lição aqui para nós que vamos morar lá é o seguinte: como eu e você nos relacionamos com as qualificações do nosso juiz. Esse que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, primeiro e o derradeiro. Como é que você, minha irmã, meu irmão, se relaciona com isso? Não está na hora de mudar de vida, minha irmã? Não está na hora de você cuidar da sua língua, da sua boca, dos seus pensamentos, do seu olhar, do que você ouve? Não está na hora? Não está na hora, irmãos, de abrirmos os olhos e falar assim: oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Como é que você se relaciona com esse juiz, com essas qualificações? Alfa e ômega, começo e o fim, primeiro e o último, princípio e o fim. Porque ele vem como juiz, e como juiz com essas qualificações. O critério, nós vimos, o critério para a gente ser salvo não é fazer obras. Verso 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue. Qual é o critério? Sangue, diga sangue. E não é o seu sangue, viu? É o sangue de Jesus. O critério é o sangue. Quer ir para o céu? Então lava-se no sangue. Quer ir para o céu? Tem que ser santo. E como é que eu sou santo? Sangue. É no sangue, é o critério, não tem outro jeito. Você está se lavando no sangue de Jesus todos os dias? Você clama pelo sangue todos os dias? Ou o sangue virou uma palavra mágica para você, meu irmão? Hein? O sangue virou apenas um amuleto para você. Então lembre-se que alguém subiu no madeiro, porque quis subir no madeiro. Ele quis subir no madeiro para pagar os seus pecados e os meus pecados. É o critério. É o critério. E o verso 15: fora ficam os cães. É o contraste aqui. Ó, primeiro quem vai? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue. Vão para o céu, né? Vai entrar pelas portas, não vai? Sim ou não? Olha o contraste. Olha o contraste dos que não entram. Fora ficam os cães.
Eu expliquei aqui a semana passada o que são os cães. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e que pratica a mentira. Vem cá, ó, eu não quero ser chato com você, eu não quero ser chato, mas eu sou obrigado a perguntar. Pastor, vai falar isso para nós? Vou falar para vocês. Você está contrastando com o versículo 14? Ou você está andando como o versículo 14? Você contrasta o versículo 14? O que é o contraste? É o contra. Fora ficam os cães. E eu expliquei para vocês aqui que cães tem a ver com filiação. Você anda como filho de Deus. Olha bem, irmãos, não estou falando como filho da metodista. Não estou falando como filho da placa da igreja. Mas a sua conduta, esposo, a sua conduta, esposa, pais, filhos, a sua conduta, queridos irmãos, isso é evangelho. Eu não estou falando de perfeição, sim de filiação. Ah, eu sou filho de Deus, sou. Você anda como filho de Deus. Lá onde você trabalha, as pessoas discernem isso. Aquele lá é um filho de Deus. Aquele homem lá, ele diz não para o pecado. Aquela mulher, ela diz não para o assédio. Aquele rapaz, ele diz não para as drogas. Ele fala não. Ele já foi viciado, mas agora ele sacrifica. Ele sacrifica na própria carne. Cães tem a ver com filiação. Porque cães não têm filhos. Ou melhor, tem vários pais. Cães aqui tem a ver com os cachorros ou as cachorras. E aí nenhuma indicação com aquela música não. Tem a ver, meu irmão, com a questão de uma cachorra ter filhotes de vários cachorros. Tem a ver com isso. Ou seja, não tem filiação. Não tem filiação. Fora ficam os cães, os que não andam como filhos de Deus. Ficam os cães, ficam os feiticeiros. Quer dizer isso aqui? Feiticeiro não é o cara que vai na encruzilhada fazer um despacho. Feiticeiro não é o cara que fica lá vendo uma bola de cristal. Ou estou vendo o seu futuro aqui. Não. Feiticeiro tem a ver com os místicos que fizeram de Deus apenas um amuleto da sorte. Deus não é um amuleto da sorte. Não, não é. Então feiticeiro aqui não é o cara que vê bola de cristal, ou que lê a mão, ou que faz um trabalho na encruzilhada, na cachoeira. Feiticeiros aqui, irmãos, são os místicos, que pensam que Deus é uma grande bola de fogo, e que vai queimar a gente, que vão ficar arrepiados. Esses são os feiticeiros, os místicos, os que vão além da palavra. A palavra está falando uma coisa, eu estou indo além da palavra. Sempre que você for além da palavra, você é um feiticeiro. Quantos de vocês já viram pessoas terem as suas Bíblias, já viram nas suas casas, acreditando que a Bíblia aberta na casa vai proteger a casa? Já viram isso? Já viram isso? Alguém deixa a Bíblia aberta na casa, para que a casa seja protegida. Isso é verdade, irmãos? Não! Isso não muda nada. Sabe por quê? Se você quer proteger a sua casa, deve ser contra o diabo, sim ou não? É contra os demônios, sim ou não? Bom, os demônios sabem a Bíblia. Eles te citam os versículos. Como é que uma Bíblia aberta na sua carro, no seu carro, vai proteger sua casa? Se os demônios sabem a Bíblia, eles citam a Bíblia. Gente, tem demônio que sabe até teologia. Você lembra aqueles demônios que chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, vieste nos importunar antes dos tempos? Eles sabiam escatologia. Os demônios sabiam que tinha um tempo certo de ser importunado, e estava sugerindo que Jesus veio no tempo errado.
Eles sabiam escatologia, que é a doutrina dos fins dos tempos. Sabiam. Ele não sabe toda a teologia, mas sabe. Está me entendendo, irmãos? Então o feiticeiro não é aquele que faz uma coisa ocultista apenas, mas é aquele que vai além da palavra. Então, as pessoas que vão morar no céu, elas não podem fazer o contraste com aqueles lavados pelo sangue. O contraste dos lavados pelo sangue são os cães, os feiticeiros, os impuros. E impuro aqui não é o cara que não tomou banho, viu, irmão? Impuro aqui não é o cara que não tomou banho. Impuro aqui é o cara que tem um coração perverso, que tem um coração sujo, tem um coração maligno, maldoso. Agora há pouco, no começo do culto, um irmãozinho veio me dizer que se encontrou com um ex-irmão aqui, um cara que está fora da igreja, e o cara falou mal da igreja. Pessoa maligna, pessoa maldita. E começou a falar para ele que a pastora aqui, olha só isso aqui, essa aqui você vai gostar. A pastora é a rainha das fofoqueiras da igreja. Assim, quem quer aprender a fofocar, anda com a pastora. Fala para o irmãozinho hoje de manhã. É a mestre das linguarudas da igreja. Uma pessoa dessa é pura? Lá em Itaquá, um casal de ex-irmão lá encontrou um irmãozinho novo convertido no mercado. Novo convertido. E começou a detonar a gente lá. Detonar. O que é isso? Maldade no coração. Porque Jesus falou assim: ai daquele que tocar nos pequeninos, nos fraquinhos. A pessoa está começando na fé. São pessoas impuras, maldosas, cruéis, que nunca viveram o evangelho, que nunca conheceram o sangue, que não experimentaram o sangue. Então o contraste dos que são lavados pelo sangue são os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos. E assassino aqui não é aquele cara que tira uma arma e atira na cabeça do outro. Ah, você pensou que era, né? Não, esse também é esse, lógico que esse é, lógico que é. Mas não é esse que ele está falando aqui, porque esse todo mundo sabe, ué. Quem que não sabe quem é o assassino na cara dura? Todo mundo sabe. Mas esse assassino aqui é algo mais delicado. É casca de banana esse daqui. É aquele que vendo o seu irmão bem, vendo o seu irmão vivo na fé, vivo com Deus, vivo na presença de Deus, começa a jogar casca de banana para derrubar o irmão. E tem isso ou não tem isso, irmãos? Existe ou não existe isso? Eu estou em um momento do meu ministério que eu estou assim, estarrecido. Meu Deus do céu, eu não sabia que eu iria ver isso ainda acontecer. Então assassino aqui, meu irmão, não é o cara vai lá, que pega um revólver e atira na cabeça do outro, mas é aquele que vendo que o irmão está vivendo na graça, está salvo, está perdoado, está crescendo na fé, está abençoado, aí começa a falar: não, isso não é bem assim não, um dia você vai ter 10 anos de crente. Ó, meu irmão, sabe como é que eu me vejo? Sabe como é que eu me vejo na fé? Como quem nasceu ontem. Começa a pensar assim também. Nunca se veja como velho convertido. Começa a dar valor pelas coisas pequeninas, pelas coisas minúsculas. Valoriza. Então assassino aqui é aquele que tira a vida do irmão. Porque assassino é tirar a vida de alguém, não é? Não é isso? Tirar a vida que ele encontrou em Deus. Fazer o fraquinho cair na fé. Os assassinos e os idólatras. Esse aqui é delicado, irmão. Então não é o cara que adora a Aparecida. Não. Porque isso é fácil também, concorda comigo? Não é o cara que se rende perante o padre Cícero. Isso é fácil perceber que o cara é idólatra. Idólatra aqui, irmão, é aquele que tem um ídolo no coração. Pode ser a esposa, pode ser o esposo, pode ser o seu Isaac, pode ser seu dinheiro,
pode ser o seu imóvel, pode ser a sua inteligência. É alguém que levantou um ídolo dentro de si. Esse é o idólatra. E aqui, irmãos, eu tenho que vigiar. E espero que você fale, eu também. Isso aqui, você está vendo que ele vem do pior para assim, menos pior, tá bom? Ele vem do ruim para o menos ruim. Tá bom? Me permite isso aqui. Porque isso aqui é mais delicado. Ídolos, irmãos, a sua vida cristã inteira, você vai ter que lutar contra eles. Ídolos que nós levantamos nos nossos corações. Desde o mais novo até o mais idoso. Desde o mais novo até o mais idoso. Ou você acha que uma pessoa idosa não se aproveita da sua grande maturidade? Acho que não. Você acha que não? Desde os mais novos até o mais idoso, que se aproveita da sua fraqueza física às vezes, e faz daquilo um ídolo, e confia naquilo, e acredita naquilo. Então fora ficam todas essas pessoas, em contraste com quem vai morar no céu. Você entendeu o que eu disse aqui? Essas são as pessoas que vão morar lá, que passam pelas pragas e terremotos, que passam pela besta e pela outra besta, que passa pelo falso profeta e pelo anticristo, que passa pelo dragão e pela marca da besta. Essas pessoas que se lavam no sangue e vigiam as suas vidas, essas pessoas, irmãos, que vão morar no céu, esses que foram banhados no sangue do Cordeiro. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos.